Hoje nós vamos falar de uma questão que é muito importante para você que vai prestar um vestibular ou até mesmo citar esse conceito numa redação ou numa dissertação exigida em alguma prova ou em algum concurso público. Hoje nós vamos falar sobre indústria cultural e juntamente vamos abordar um pouco da questão de uma sociedade consumidora. Uma sociedade onde o consumo será realçado ao ponto da relação entre felicidade e existência seja a mesma coisa que o consumo. Você só é feliz se você consumir. É isso que nós vamos analisar na aula de hoje. Primeiramente, me chamo Doroteu e sou professor de Sociologia. Antes de qualquer questão, é importante nós entendermos que, quando nós falamos de indústria cultural, nós estamos falando que o capitalismo transforma a cultura da sociedade, a cultura, como uma mercadoria. Então, quando nós falamos desse conceito, estamos dizendo que o sistema capitalista obtém a cultura da população e transforma ela num produto, onde vai ser atrativo e será financiado para a sustentação do sistema. Vamos tentar aprofundar essa questão para que possamos sanar qualquer dúvida que esteja relacionada à mesma. Antes de qualquer coisa, prestem atenção que na indústria cultural nós teremos a redução do senso crítico. Por quê, professor? Porque nós vamos ter a padronização. Toda a cultura, seja a música, seja a arte, seja o cinema, seja a série, ela será padronizada. Isso quer dizer que ela terá um padrão único. Isso é muito possível observar a gente olhar as plataformas de streaming. Peguem as músicas de hoje em dia. As músicas de hoje em dia não têm mais que 3 minutos. Por que será que as músicas de hoje em dia não têm mais do que 3 minutos? Será que existe um sistema capitalista que exige que a música tenha essa pouca período de exibição para que ela seja atrativa? Então entendemos que a indústria cultural, ela transforma a arte, ela transforma a cultura, a música, as séries, os filmes em um produto. Por isso que é mais fácil de ser vendido, porque é reduzido de acordo com a vontade e os interesses capitalistas. Então nós temos a padronização, já que há uma redução do senso crítico, então nós padronizamos e no fim nós temos o produto final, que é a música que a gente vai ter na plataforma, que é a série que nós vamos ter na plataforma, que é o filme que nós teremos em exibição. Ambos já são naquele padrão, para que possamos assim vender. Então nós temos a cultura transformada em produto, tudo bem? Então quando nós falamos de indústria cultural, nós estamos falando na padronização e na transformação cultural em mercadoria. E isso é claro, pessoal, o sistema capitalista, nas suas fases finais, ele vai pegar tudo o que tiver ao seu alcance e transformar em produto. Porque o sistema capitalista, ele depende disso para a sua sobrevivência. E é claro que a cultura não ficaria de fora disso. Então nós temos aí o capitalismo influenciando a cultura. Então a cultura, ela não vai ter mais aquele pensamento crítico, aquele pensamento extenso, não vai. Agora ela vai ser algo conciso, para que seja atrativo a todos. Porque lá no passado, a cultura era específica a um determinado grupo social e ela deixa de ser assim para que ela possa alcançar muito mais, ela possa se espalhar e se expandir. E isso vai potencializar o quê? O consumo, a sua venda. Então é necessário que dentro da indústria cultural nós tenhamos a propagação de uma cultura simples, e rasa para que todos possam assim atrair por elas. Peguemos o exemplo do sertanejo. O sertanejo é uma música antiga, não é? É aquela música de raiz, de modão, de viola, lá no passado. O que aconteceu com o sertanejo? Ele foi transformado, ele foi servido para alcançar a população na área urbana, ou seja, para alcançar todos.
Então o sertanejo hoje é uma música agradável a todos. Dificilmente vamos encontrar alguém que não goste do sertanejo, o famoso sertanejo universitário. Então ele passa a ser um produto vendido, vendível, para alcançar o máximo de pessoas dentro da cultura do país. Consegue observar o que eu estou dizendo? Nós tínhamos ali um estilo antigo que só alcançava um determinado grupo dentro da sociedade, e agora, graças à indústria cultural, nós temos outro estilo que copiou desse estilo antigo para propagar e alcançar muito mais, e assim se dividir em vários outros gêneros. É isso que nós entendemos como indústria cultural. Galera, eu quero que vocês percebam que eu estou dando vários exemplos, porque a indústria cultural ela não se resume apenas em o capitalismo transformar a cultura em mercadoria. Ela vai muito além, porque o papel do sociólogo, o papel do estudante de sociologia é analisar, é fazer observações acerca dessa questão. Tudo bem? Vamos lá. Entenda uma coisa, quem criou esse termo indústria cultural? Nós vamos ter dois grandes nomes dentro desse conceito, que é o Max Horkheim, e o Theodor Adorno. É eles que vão trazer em torno dessa discussão da indústria cultural. E quem foi eles, professor? Quem foram esses dois? O que eles fizeram de tão grandioso? Primeiro que a ideia de padronização, a ideia da indústria cultural, ela não vai se reduzir apenas à sociologia. Ela vai se estender a várias outras ciências que estudam o comportamento do ser humano, inclusive a psicologia. Então, Max Horkheim, ele vai falar, tanto ele quanto o Theodor Adorno, da padronização, da homogeneização. Já que a cultura ela passa a ser um produto para alcançar a todos, então nós vamos ter uma homogeneização, porque todos irão consumir essa cultura, tudo bem? Por causa da fase final do capitalismo, que está relacionada à globalização. A globalização é o quê? Aproximar os distantes. Hoje, qualquer coisa que aconteça numa parte do mundo, todas as pessoas do planeta Terra terão acesso a ela. Por quê? Porque nós vivemos em um país e um planeta globalizado. E a cultura também será afetada por isso. Então, por isso que é muito importante os estudos desses dois autores, que fazem parte da escola de Frankfurt, que é aquela escola filosófica que vai nascer lá na Alemanha, onde ela vem com o rompimento do pensamento tradicional. A escola de Frankfurt ela vai mostrar que a razão e a ciência também podem ser usadas para outros fins, não só para aquilo que é positivo, para aquilo que é bondoso. A escola de Frankfurt vai provar e comprovar isso por suas análises sociológicas, que a ciência ela pode ser instrumentalizada. Tudo bem? Então entenda uma coisa, já que nós temos Max Horkheim e Theodor Adorno falando que o capitalismo transformou a cultura em bens culturais, ou seja, em mercadorias, agora nós temos a cultura que ela é vendível, ela é fácil de ganhar dinheiro usando ela. E aí nós vamos observar hoje quantos artistas, podem pesquisar isso, quantos artistas são obrigados a produzirem obras de acordo com o formato da plataforma. Por que isso acontece? Porque ela precisa ser algo vendível, ela precisa ser algo que vai ser vendido facilmente. E isso é muito fácil observar. Observe as plataformas, as redes sociais, as musiquinhas que o pessoal fica dançando. Isso acontece porque nós temos um sistema que agora produz cultura de maneira padronizada. E professor, tem alguma coisa negativa nessa questão? Tem. O que vai ter na perspectiva desses autores? Primeiro, como a gente disse lá no início, a redução do senso crítico. Agora, as pessoas não pensam de maneira mais aprofundada quando consomem cultura, como era lá no passado. Quando a gente usa a cultura, nós usamos para fugirmos um pouco da nossa realidade. Por exemplo, uma música, uma poesia, um texto filosófico, você sai um pouco da sua realidade e começa a fazer reflexão acerca dela. E isso por intermédio da música, da arte, de textos. Então nós temos o quê? O término disso tudo.
Agora nós pensamos muito menos em relação às coisas, porque nós temos uma cultura mais rasa, uma cultura automática, uma cultura robótica, e isso afeta o pensamento crítico de todos dentro da sociedade. E isso é muito fácil de observar. Olhem os jovens de hoje em dia. Os jovens de hoje em dia mal conseguem desenvolver um pensamento mais aprofundado. Se você perguntar algo muito profundo para um jovem, ele não vai saber desenvolver uma crítica, uma análise mais aprofundada. Por quê? Porque boa parte do que ele consome está relacionado a isso, essa mecanização. O ser humano está a cada passo parecendo um robô, apenas reproduzindo as coisas que é ali passado, numa espécie de manual, de orientação. Então a gente observa isso. Não é à toa que nós temos agora um fenômeno que está sendo estudado nas academias sociológicas, nas universidades, na psicologia, em diversas áreas, que a gente chama de audição ansiosa. Segundo os estudos, a juventude de hoje em dia não consegue escutar uma música que tenha mais de 3 minutos. Então imagina o pessoal escutando Faroeste Caboclo. O pessoal não ia escutar, né? O pessoal ia de arrasta para cima. Então é exatamente isso que nós estamos observando. A juventude de hoje, essa geração, ela não consegue observar nada que seja prolongado. Porque nós vivemos em tempos líquidos, que é o que Zygmunt Bauman vai abordar nessa questão. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês estejam compreendendo isso. Indústria cultural é quando o capitalismo transforma a cultura em mercadoria. Tudo bem? E aí nós temos todo um contexto. Como ele faz isso? Ele faz por intermédio da padronização, da homogeneização. Ele transforma as pessoas em um só padrão para que possamos criar um produto e assim ser vendido. Tudo bem? Entendam que essa indústria cultural, ela não se resume apenas à música, mas ela vai afetar o filme, a série, a novela, tudo vai estar gerado em cima dessa padronização que é transformada em um produto para ser vendido, assim como a gente encontra as coisas na prateleira de um mercado para comprarmos. A mesma coisa é a cultura, tudo bem? E isso é algo inédito. Isso nunca aconteceu na história da humanidade e isso acontece exatamente pelo fenômeno da globalização e do capitalismo. Bom, pessoal, vamos chegar na parte final da nossa aula. Eu quero que vocês compreendam que esse fenômeno da audição ansiosa é apenas um dos vestígios da indústria cultural. O que isso também pode acontecer? A classe dominante, ou seja, a elite, ela vai propagar as suas ideias para a massa. E propagando as suas ideias para a massa, ela consegue assim, então, dominar a massa. Porque ela propaga as suas ideias pelos meios, pelas mídias, e assim ela alcança a massa, todos propagando as suas ideias, e assim contentando e alienando ideologicamente a todos dentro da sociedade. Tudo bem? Isso vai ser algo normal e é algo que vai acontecer, porque nós temos uma mídia, nós temos a classe que domina propagando as suas ideias por meio desses veículos. Tudo bem? E aí nós temos o que, pessoal? A sociedade de consumidores. Nós vivemos hoje uma era que se você não consome, você não é feliz. Se você não tem esse produto, você não é feliz. Se você não compra aquilo, você não será feliz. Se você não veste isso, você não será feliz. Então nós observamos que a sociedade capitalista, ela tem em seu preceito básico, qual é? O consumismo. Quando nós falamos de consumismo, nós não estamos falando de consumo, porque o consumo é aquilo que é necessário para preencher as necessidades humanas. Já o consumismo é aquilo que se excede. Eu não preciso disso para viver, para sobreviver, mas eu preciso disso para ser feliz, de forma subjetiva e de forma abstrata. Então eu não tenho essa necessidade fisiológica, eu não tenho essa necessidade, mas eu preciso ter aquilo, eu preciso comprar aquilo, porque se eu não comprar aquilo, eu não serei feliz. É isso que a sociedade capitalista de mercado irá propor, o consumismo. Se você está desanimado, compre essa vitamina, ela vai ajudar você para se animar. Se você não consegue dormir,
porque você está com insônia, porque você passa a noite no TikTok. Temos aqui o nosso medicamento que vai te acalmar, que é um fitoterápico. Compre. Eu pisei no cabo de vidro, machuquei meu pé. Você vai ter diversos produtos. No sistema capitalista, qualquer coisa se transforma em produto. Qualquer coisa se tornará em algo para ser vendido. É exatamente isso. Nós vivemos nesse período, tá bom? O que vocês precisam compreender? O consumismo é algo negativo. Nós estamos em um planeta. Você, estudante de sociologia, precisa entender que nada vem de graça. Tudo que nós observamos é em cima de um recurso da natureza, é extraído da natureza, e esses recursos estão escassos. O planeta Terra não está conseguindo mais preencher todas as necessidades dos seres humanos, ainda mais com o consumismo, que cada dia mais as necessidades do ser humano vai aumentando, e no fim ele nunca alcança essa felicidade que tanto é propagada. Só que a natureza ela não quer saber disso. Os recursos da natureza estão chegando ao seu fim. E é importante que nós entendamos isso para que possamos compreender que o consumismo ele pode ser algo negativo e ele pode levar a um colapso ambiental, além de todas as questões sociais, psicológicas e assim por diante. Então nós precisamos entender que na sociedade capitalista o consumismo ele precisa ser erradicado. As pessoas precisam tomar consciência de que nem tudo pode ser aceito, tá bom? E não confundam consumo com consumismo. E vamos lá, pessoal, para finalizar, nós temos Zygmunt Bauman. O que Zygmunt Bauman vai propor? Que na sociedade capitalista nós vivemos em um sistema de liquidez. As nossas relações são líquidas, nada é feito para durar. Tudo é como um miojo, é feito em 3 minutos. Então tudo é como miojo, é como um macarrão instantâneo, precisa durar pouco tempo. Eu preciso fazer aquilo em 3 minutos. E essa é a nossa relação social também. Então, dentro da sociedade, segundo Bauman, a gente vive naquilo que é o consumismo, o anseio pelo consumismo. Se você não consome, você não é feliz, você não tem a felicidade. E no fim, nós nunca alcançamos essa tal felicidade, porque a busca por ela é, na verdade, um caminho infinito e que você vai ter que sempre comprar e nunca chegará a lugar nenhum. Tudo bem? Então, espero que na aula de hoje vocês tenham compreendido esses 3 conceitos, né? Esses diversos conceitos, melhor dizendo, que nós abordamos hoje. Indústria cultural, né? Como eu disse e repito novamente, é quando o capitalismo transforma a cultura numa espécie de mercadoria, numa espécie de produto. E isso nós vamos observar diariamente na nossa sociedade, e isso quero que vocês entendam que vai ser prejudicial a longo prazo, tá bom? E tudo isso nós chamamos de pluriclassismo. O que é isso, pluriclassismo? É quando nós alcançamos todas as classes. Hoje, a indústria cultural consegue alcançar todas as classes, como eu disse lá no início da aula. Antigamente, a cultura ela ficava fechada ali naquele grupo da sociedade, em um grupo específico. Hoje em dia não. Hoje em dia, graças à indústria cultural, nós temos uma propagação dessas ideias e dessa mercadoria que é a cultura. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Me chamo professor Doroteu. Se você não entendeu nenhum conceito, retorne à aula e reveja, tá bom? Porque é muito importante que você compreenda esses conceitos que podem servir numa prova e numa dissertação ou redação. Muito obrigado e um forte abraço.